E se eu te dissesse que um dos fatores mais críticos de sucesso do Google é segurança psicológica? Essa é uma das grandes informações interessantes que a Amy Edmondson traz no seu livro A Organização Sem Medo, em que ela vai discorrer sobre o famoso termo segurança psicológica, que é um troço que parece meio fluffy, mas que pode ser muito mais estratégico, relevante e importante para sua organização do que pode parecer à primeira vista. E segurança psicológica nada mais é do que um contexto em que as pessoas sentem que elas podem falar o que elas pensam e serem elas mesmas. E por isso só você já consegue imaginar que muitos lugares, talvez até o lugar onde você trabalha, não tem uma segurança psicológica tão grande assim, afinal de contas. Que talvez você se sinta meio inibido para falar o que você realmente quer, seja por medo de represálias, seja por medo de desagradar alguém, seja por qualquer coisa dessa natureza. Mas tem uma questão muito interessante do porquê que as pessoas se sentem inseguras psicologicamente nas organizações, que tem muito a ver com a questão de risco, timing e retorno do negócio. Que é mais ou menos o seguinte: vamos supor que o seu chefe é um animal e ele está propondo alguma coisa que é claramente estúpida na sua percepção. Se você disser alguma coisa e você falar, tipo, vou bater de frente com isso, vou dizer que isso é uma péssima ideia, que a gente não deveria seguir por esse caminho, sim, é verdade, pode ser que você tenha um benefício para os seus clientes e para a organização como um todo, mas isso é definitivamente arriscado para você e a chance desse benefício se tangibilizar na prática enfim, não é tão certo assim, é uma coisa que vai ser diferida no tempo. Por outro lado, se você ficar em silêncio e não falar nada, sim, é verdade, os seus clientes e a organização não vão ter esse mesmo benefício, mas o risco que você tem com individual, ele se torna praticamente nulo e você vê essa recompensa de maneira muito imediata. Então essa assimetria torna um tanto quanto arriscado para as pessoas falarem o que elas pensam em certos contextos, especialmente porque elas carregam o risco e a recompensa é para a organização ou para os clientes. Então isso faz com que muitas pessoas, especialmente quando elas se sintam ameaçadas, falem, eu vou ficar quieto aqui na minha porque isso é melhor do que eu colocar o meu pescoço na linha. E existem três grandes problemas assim que a insegurança psicológica traz. O primeiro deles e o mais óbvio é que quando você está num ambiente que é extremamente inseguro, isso inibe cooperação, inibe criatividade, inibe capacidade de resolução de problemas, todas essas coisas, porque as pessoas estão governadas pelo medo. E quando as pessoas agem com medo, elas não agem da maneira mais criativa e, enfim, positiva que poderia ser. Isso obviamente faz com que, número 2, você perca muita performance. O livro da Organização Sem Medo, ele traz infinitos exemplos de como organizações que têm um alto nível de segurança psicológica performam melhor, justamente porque as pessoas conseguem trabalhar em grupo melhor, elas conseguem conversar sobre os problemas de maneira mais clara, as coisas não são empurradas para baixo do tapete. Tudo isso traz resultados muito melhores quando são discutidos de maneira aberta. E tem uma terceira questão que é a minha particular favorita, que é o que ela chama de os workarounds, que em bom português é o famoso migué. Como a pessoa não pode resolver o problema de maneira direta, ela vai dar uma miguezada para resolver o problema urgente. E isso é problemático por duas razões. Número 1, o que isso vai fazer é você vai redirecionar o problema para outro lugar. Se você tem, por exemplo, um problema de falta uma certa competência na sua equipe, então você precisa ficar pedindo conselho para uma pessoa de fora, para uma pessoa de outra equipe e tudo mais, você está fazendo um puxadinho ali, você está meio que tamponando o problema, mas não está resolvendo o problema de verdade. Talvez você vai afetar a outra equipe, talvez a outra equipe acabe sendo meio desfalcada, enfim. Outros problemas podem emergir do fato de você estar fazendo esse puxadinho. O que me leva à segunda questão, que é, uma vez que você faz isso, você acaba ocultando os problemas raiz, que neste caso falta uma competência-chave dentro da sua equipe, mas ao invés de você endereçar esse problema de maneira direta e resolver ele de uma vez por todas, você fica gastando um monte de tempo e esforço fazendo miguezões ali para solucionar problemas que muitas vezes vai gerar muitos problemas para a organização. E quando você está todo mundo fazendo isso, você pode imaginar o tamanho da encrenca que você está criando para você mesmo. Por isso, insegurança psicológica definitivamente é um problema enorme dentro das organizações. E é claro que não existe uma maneira super simples, fácil e mágica de implementar tudo isso, porque afinal de contas a gente está falando de um aspecto de cultura muito forte. Segurança psicológica é um fenômeno coletivo, não basta uma pessoa estar segura, o grupo inteiro precisa estar seguro para comunicar-se entre si. No entanto, existem algumas questões ali que aparecem no livro de maneira recorrente que eu acho que merecem o seu destaque. A primeira delas é honestidade. As pessoas precisam ser capazes de se comunicar de maneira honesta. E isso não é uma coisa tão fácil de se fazer, né? Porque, enfim, isso gera uma vez mais um custo social quando você está interagindo com outra pessoa. Isso afeta os egos, isso gera danos em relacionamentos, o que torna muito importante que a liderança tenha um exemplo de muita humildade.
Lideranças que trazem humildade, vulnerabilidade, são lideranças que conseguem facilitar a emergência desse tipo de contexto, coisas que lideranças que são muito autoritárias ou autocráticas não conseguem fazer. Número 3, transparência. Organizações que têm segurança psicológica são organizações muito transparentes, não tem aquela coisa oculta, não tem aquela coisa de burburinhos de corredor, todo mundo sabe o que está rolando. Você pode pensar num exemplo interessante da Netflix. A Netflix, por exemplo, eles abrem todos os números, relatórios e afins antes disso ser comunicado ao mercado. O que, se você trabalha numa empresa de capital aberto, você entende que isso é uma prática um tanto quanto incomum, porque isso pode levar a um crime de insider trade, uma galera pode parar na cadeia, razão pela qual, quando eles vão apresentar os resultados para todo mundo na empresa, eles colocam em letras garrafais: não compartilhe esses números com ninguém, porque senão você pode ser preso. Então, eles colocam a primazia da transparência e da responsabilidade antes de você esconder as coisas, mesmo que isso gere problemas para a empresa e para os acionistas, o que é um bom exemplo de como você consegue gerar segurança psicológica dentro da sua empresa. Número 4, aprendizagem com os erros. Muitas organizações que têm segurança psicológica é o tipo de organização que pune erros. Você errou, você vai levar uma marretada, você vai ser punido, você talvez vai ser demitido. O que importa é que nós não toleramos erros aqui onde nós estamos trabalhando. Isso é o tipo de coisa que faz que, quando uma pessoa erre, e todo mundo erra, obviamente, as pessoas façam tudo o que elas podem para esconder este erro, ou dar uma miguezada nesse erro. Ou então ficar com tanto medo de errar que elas simplesmente deixam quieto e não vão fazer nada, porque afinal de contas, se eu errar, eu posso me ferrar. Então, se você tem uma empresa que pune demais os erros e não permite que as pessoas aprendam com os fracassos, isso é muito penoso para a segurança psicológica. E finalmente, a capacidade de resolver problemas interpessoais. Na maior parte das empresas, problemas são varridos para baixo do tapete e as pessoas simplesmente param de se falar e tudo mais. É muito raro você ter uma empresa em que uma pessoa pode virar para outra e falar assim: então, sabe aquele troço que a gente conversou, cara, te pedi desculpas, acho que eu não me comuniquei da melhor maneira, eu tava frustrado, tava irritado, me perdoa. Esse tipo de coisa é incomum, surpreendentemente incomum. As pessoas parece que empurram esse tipo de coisa pra fora e, obviamente, isso gera uma vez mais insegurança psicológica. O que será que o cara tá tramando? Será que ele vai me ferrar quando tiver oportunidade? Enfim, são todos elementos culturais que, uma vez que você olhe para isso com cuidado e você cultive eles, você vai com certeza ter uma organização com uma segurança psicológica muito mais forte. Mas claro, a gente está falando de cultura organizacional, que é um tema complexo, é um tema demorado, e se você tem dúvidas de como você pode implementar de maneira adequada, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te falar tudo sobre cultura que você precisa saber.